Olá, turma! Muito boa tarde! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria agradecer a presença de todos e no nosso episódio de hoje vamos falar sobre a organização do espaço geográfico. Olha só, vamos continuar organizando o espaço geográfico e a divisão dos espaços. E o que nós vamos fazer? Reconhecer o processo de desenvolvimento do capitalismo e as repercussões na produção do espaço geográfico. Ou seja, como o capitalismo influencia na organização, na formação do espaço geográfico. Beleza. Professor, o capitalismo nos remete a um sistema econômico, ok? Capitalismo gera forma de produção, beleza. E a partir da geração de riqueza, ocupação dos espaços vão ocorrer. Ok. Para entender a ocupação dos espaços, eu queria começar falando dos meios de transportes. Porque os meios de transportes influenciam na ocupação do espaço geográfico. Olha a cidade de vocês. É dividida em ruas, avenidas, bairros. E por essas ruas, avenidas e bairros, circulam motos, bicicletas, automóveis. E quando foi construída a cidade, e a cada bairro que surgem os meios de transporte. Estradas, ruas, avenidas, como também os meios de transporte. No caso, principalmente, o rodoviário. Professor, realmente, as casas, a forma como as ruas são projetadas, a forma como a gente ocupa a cidade está intimamente ligada ao meio de transporte. Então, gente, os transportes ajudam na organização do espaço geográfico. Isso é capitalismo, né? Porque transporte é logística para as atividades. Bom, quer dizer que os transportes, através do capitalismo, faz com que a gente ocupamos as nossas cidades, os nossos estados, o nosso Brasil. Observa, turma, que o que é que interligam as cidades no Brasil? São as estradas. Elas ficam cortadas ou à margem de estradas. Porque os transportes influenciam nos fluxos. Fluxo, turma, é circulação de riqueza. Fluxo, circulação de riqueza. E, circulação de riqueza, turma, é capitalismo. Bom, mas vamos para o slide. A organização do espaço geográfico através dos transportes quanto à modalidade. Eu tenho, olha só, vou riscar aqui, os transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Terrestres. Inicialmente eu tenho o rodoviário. Rodoviário é o nome de estudo, turma. É tudo que circula por rodovias, por estradas, ruas, avenidas. Professor, e o que é que circula por ruas, estradas e avenidas? Eu tenho os automóveis, as motos, quadriciclos, tudo que tem rodas sobre asfalto, meus amigos. Moto, quadriciclo, caminhão, Scania, formam o transporte rodoviário. Ferroviário, aí já é tudo que circula sobre ferrovias, sobre trilhos. Aí eu tenho o metrô, eu tenho o trem, beleza. E os dutos? O que é isso, professor? Dutos. Dutos são tubulações que transportam gás, água, óleo, petróleo, carvão, gás. São as tubulações que transportam principalmente combustíveis ou água. São os dutos.
os oleodutos, gasodutos, aquadutos, que levam água. São essas grandes tubulações que rodam distâncias transportando esses combustíveis, água e tal. Isso tudo é sobre terra, né, gente? Exatamente. Eu tenho o ferroviário, rodoviário e os dutos, são os transportes terrestres. Aquáticos. Aí eu tenho tudo que circula sobre o mar, marítimos, que são as embarcações marítimas, e tudo que circula por rios. Rios, aí é o chamado transporte fluvial. Fluvial porque circula sobre rios. Eu posso concentrar aí os lacustres. Deixa eu anotar aqui, turma. Lacustres. Que é isso, professor? Lacustres, turma, é tudo que se transporta sobre lagos, lagoas. Aí você tem os transportes lacustres. Lacustre, lago, fluvial, rio, marítimo, lógico, oceanos e mares. Aí eu tenho os transportes aquáticos. E os transportes aéreos? Aí eu tenho uma aviação. Aviação. Olha só, eu vou destacar aqui nos transportes aéreos. Aviação. Aí, aviação, você tem os próprios aviões, jatos, helicópteros. Tudo são transportes aéreos. Jatos, aviões, helicópteros, ultraleves e similares, podemos dizer assim. Porque já se inventaram tanta coisa que se transporta, que se movimenta, que voa. São os transportes aéreos. Gente, um transporte aéreo não tripulado, ou seja, sem ninguém, que ganhou as atividades civis, que era de uso militar, mas agora os civis usam, são os drones. Professor, um drone é um meio de transporte? Claro, gente. Aqueles pequenos de uso doméstico, eles transportam o quê? Uma máquina fotográfica, uma câmera, desculpe. Professor, eles ganham o ar levando o quê? Uma câmera que vai filmar. Então, ele é um transporte, ele está transportando aquela câmera. Dali você tem as imagens que os drones fazem. Então, ele é um transporte. Existem drones militares do tamanho de aviões, gente. Do formato de aviões, esses drones, que são os primeiros. E eles transportam o quê? Esses militares transportam artefatos de guerra, bombas, algivas e mísseis, né? Como também retiram imagens através de máquinas que eles transportam, câmeras, sensores. O drone é um meio de transporte. Uma curiosidade, gente, sobre os drones. Recentemente, eu vi reportagens sobre drones de entrega. Entrega de quê, professor? De pequenas encomendas feitas hoje, recentemente, pelo iFood, por exemplo. Que história é essa, professor? Gente, já se usa drones para transportar, por exemplo, uma pizza que você solicitou, um almoço. E como é que funciona? A empresa tem o local de transporte e as pessoas vão receber aonde? Bom, em condomínios já se tem aeropousos para drones. A pessoa pede e ali é deslocado via drone, ela vai até o local e retira a embalagem e o drone sobe. Professor, isso já está sendo usado? Com certeza. É meio de transporte. E tem, gente, um outro meio de transporte que eu queria citar, que é o espacial. Vou até anotar aqui, turma. Transporte espacial. Olha só. O transporte espacial, o nome de estudo, ele é usado fora do planeta. Aí eu tenho os foguetes espaciais, as sondas espaciais. Eu tenho uma estação internacional espacial que está em órbita nesse exato instante.
Beleza. Então aí eu tenho foguetes, sondas, satélites, gente, que estão lá nos mandando informação. E os satélites são meios de transporte, porque eles movimentam o quê? Espelhos para carregá-los, eles transportam juntos câmeras, sensores, radares. Então são verdadeiros tipos de transporte. Professor, mas o transporte contribui para a organização de espaço geográfico? Com certeza. Como é que o transporte contribui para a organização do espaço geográfico? Ó, vamos lá. Aí eu vou fazer uma relação entre transportes e espaço geográfico. Qual a relação, professor, entre os transportes e a ocupação do espaço geográfico? Tudo, gente. Tudo. Primeiro, pela infraestrutura. Infraestrutura. Instalada. Turma, para existir os meios de transporte, eu preciso da infraestrutura, como ferrovias, estradas, portos, aeroportos, estacionamentos. E toda essa infraestrutura, como estradas, portos, ferrovias, estações de trem, rodoviárias, toda essa logística de infraestrutura, turma, contribui para a ocupação do espaço geográfico. Para você entender melhor. Se eu construir um determinado lugar de uma cidade, uma rodoviária, a rodoviária, nela, é desenvolvido, além dos transportes, atividades econômicas. Um comércio. Olha só, turma, olha o meu raciocínio. Instalei aqui uma rodoviária. Nos arredores, a tendência é se instalarem o quê? Hotéis, pousadas, porque trata-se de uma rodoviária. Rodoviária, as pessoas às vezes precisam locar uma moto, um carro. Empresas de locação instalam-se na rodoviária também. Se aqui eu tenho uma rodoviária, as pessoas se deslocam constantemente para ela. Então eu vou precisar melhorar as avenidas, as ruas, as sinalizações, os estacionamentos que dão acesso à rodoviária. Tá vendo? De lá onde ela está, ela aquece o comércio, atrai empresas, infraestrutura, e as pessoas acabam valorizando aquela área em muitas cidades, morando próximo da rodoviária. Aí eu quero colocar, por exemplo, um teatro, ou então podemos citar, um grande espaço de eventos, um auditório. Eu vou colocar próximo de uma rodoviária ou de um aeroporto, porque qual chegar, a pessoa vai ter acesso fácil ao meu auditório, ou ao meu hotel, ou à minha pousada, ou à minha loja. E, enfim, toda uma infraestrutura dos transportes. Por exemplo, se eu coloquei um aeroporto, da mesma forma. Um porto, gente, quando se instala um porto, várias empresas que trabalham com exportação, importação, preferem estarem próximo do porto, porque é lá onde vai ter essa exportação e importação, seja para dentro, para fora do Brasil. Ah, professor, então isso aí contribui para infraestrutura e instalação de novas atividades e construções, porque ali tem uma rodoviária, tem um porto, ou ali tem um aeroporto. Isso facilita, né, gente? A infraestrutura instalada. Outra, a questão da localização das cidades. As cidades, gente, elas normalmente surgem, crescem, se dinamizam devido aos meios de transporte. Olha, a cidade grande, as metrópoles, normalmente nelas você tem metrô. Ó, metrô quer dizer transporte da metrópole. Olha só, metrô, transporte da metrópole.
Nas grandes cidades, as suas entradas são duplicadas. Nelas, nós temos mais grandes avenidas. Então, a localização das cidades tem tudo a ver com os meios de transporte. Onde é que estão as nossas principais cidades? Na beira das estradas. Por elas cortam estradas. Onde é que estão as principais cidades na região norte amazônica? Além das estradas, muitas cidades amazônicas estão próximos de portos fluviais, porque os rios, em muitos casos, é que servem como transporte, porque lá a construção de estradas em plenas chuvas, que ocorrem muito, é mais complicado. Muitas comunidades amazônicas estão localizadas na beira de rios, cujo transporte principal é a navegação para ter acesso àquela comunidade. Professor, então, os transportes vão influenciando nas nossas atividades econômicas, vão influenciando no desenvolvimento. Aí é um outro tópico que eu quero citar para vocês, o desenvolvimento econômico. Quando eu digo desenvolvimento econômico, porque os transportes, eles ajudam a economia, lógico. Economia. A principal missão, olha só, vou repetir, a principal missão dos transportes é desenvolver o quê? A economia, gente. As atividades econômicas, gente. É gerar riqueza. Professor, exatamente. Atividades econômicas, geração de riqueza. Isso tudo é influenciado pelos meios de transportes. Beleza. Então, o transporte gera economia, gera atividade econômica. Perfeitamente. Quanto mais transportes evoluídos, mais atividade econômica, maior ocupação no espaço geográfico. É uma lógica, né? É uma realidade. Observem as cidades mais desenvolvidas, os países mais desenvolvidos, o seu espaço geográfico é mais servido dos meios de transporte. Você chega nessas grandes cidades, você vai ver o quê? Grandes aeroportos, grandes ferrovias. Nessas grandes cidades, turma, nós vamos encontrar grandes rodovias, rodovias espaçosas, bem sinalizadas. É uma exigência. Como também metrô. Grandes cidades com mais de 4, 5 milhões de habitantes, essas cidades normalmente precisam de metrô para diminuir o quê? O congestionamento, que é muito forte, o congestionamento nessas cidades. Então, isso vai mostrando como o transporte influencia no desenvolvimento da economia. Transportes também, gente, influencia em impactos ambientais. Impactos ambientais. Isso é um problema sério. Você sabe que para construí-los, os meios de transporte, o homem acaba intervindo na natureza e de forma insustentável. Para construir uma rodovia, uma ferrovia, eu preciso desmatar. Isso é um problema para o espaço geográfico. Para manter essas estradas, enfim, isso gera impacto na natureza. Na construção de portos, eu modifico aquele litoral. Na construção de um aeroporto, também eu vou precisar de uma área espaçosa, que tinha vegetação, que vai ter que ser retirada. O desmatamento é inerente, é consequência imediata. Mas também não nos esqueçamos que, através dos meios de transporte, nós queimamos combustíveis fósseis para gerar energia para os transportes. Combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. O petróleo, por exemplo, gente, dá origem a óleo diesel, gasolina. O gás natural dá origem ao GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Moral da história, na queima dos combustíveis nos meios de transporte, eu tenho umas poluições do ar, como o efeito estufa, que não é poluição, né? É o aquecimento global. A chuva ácida, a rarefação da camada de ozônio. Quer dizer, professor, que os transportes também geram impactos ambientais das diversas formas. Então, são formas, gente,
que o transporte ele vai influenciando na questão do espaço geográfico. E uma outra, os transportes também vão gerar a interatividade, olha só, interatividade social. Por quê, pessoal? Gente, é através dos transportes que nós temos a circulação também de pessoas. Através do rodoviário, ferroviário, aeroviário. Observem o Brasil, por exemplo. A aviação civil, esses voos comerciais, melhor dizendo, no nosso país, eles evoluíram muito, quantitativamente e até qualitativamente. As pessoas estão viajando mais de avião, é isso que eu estou querendo dizer. As pessoas viajando mais, claro, à custa das atividades econômicas, do poder aquisitivo, mas também dos meios de transporte. A aviação civil, ela ganhou um grande número de brasileiros. Hoje, boa parte dos brasileiros são consumidores de avião, de voos. Isso faz com que as pessoas conheçam mais o Brasil, trabalhem mais pelo Brasil. Olha, gente, muitas atividades econômicas só existem devido aos meios de transporte. Pessoas só conseguem circular em um curto espaço de tempo, várias regiões, distâncias, devido aos meios de transporte. Então, o transporte ele está intimamente ligado ao espaço geográfico, através desses elementos que eu falei para vocês. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando sobre espaço geográfico, levando em consideração o capitalismo e, consequentemente, atividades econômicas e, entre elas, os meios de transportes. Transporte é logística. Transporte influencia na distribuição, ocupação, manutenção do espaço geográfico. Nesse sentido, turma, vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha só. Nós temos os transportes quanto à sua forma: unimodal, multimodal, intermodal e o sucessivo. Unimodal é quando você envolve apenas uma modalidade e um trajeto. Não entendi, professor. Transporte unimodal é quando você pega um transporte, vai para um trecho só e termina a viagem. Professor, eu peguei um carro, saí de uma área, cheguei em outra, desci do carro, unimodal. Professor, eu peguei um voo em um aeroporto, pousou no outro aeroporto, desci da aeronave, unimodal. Ah, eu peguei um trem na estação e desci na outra, unimodal. Eu já vou bem aqui para o sucessivo, esse aí no cantinho de baixo. O sucessivo, você usa um só transporte, mas vai mudando em trechos. Não entendi. Vamos lá? Você pega um avião, pousa num aeroporto, troca de aeronave. Aí pousa no outro aeroporto, troca de aeronave. Isso é o sucessivo. Não, professor, eu peguei um carro, cheguei numa rodoviária, peguei um outro ônibus, cheguei na outra, peguei um outro ônibus. É sucessivo. Você só está usando ônibus, mas foi mudando de ônibus. Ah, eu vou usar vários aviões, mas é só aviões para chegar no lugar. É sucessivo. Eu peguei um trem, depois eu peguei outro trem, até chegar ao destino. Também é sucessivo. A diferença do unimodal para o sucessivo, o que é que eles têm em comum? Eles usam mesmo só um tipo de transporte. Quando é caminhão, é só caminhão. Quando é trem, é só trem. Avião, é só avião. O unimodal e o sucessivo têm isso em comum. Um só tipo de transporte. A diferença é que no unimodal, você sai do aeroporto e pousa no outro, acabou. Sai de um avião, ou sai de um trem, chega na outra estação, acabou. No sucessivo, você vai pegar mais de um trem para chegar, mais de um avião para chegar, ou mais de um ônibus para chegar. Aí é o sucessivo. Esse multimodal e o intermodal, esses dois últimos aí, o que é que eles têm em comum? Aí, no caso do multimodal ou intermodal, você vai pegar mais de um tipo de transporte. Você vai pegar um trem, depois um ônibus, depois um avião. Você vai pegar transporte de tipos diferentes. Para chegar, eu tive que pegar um carro, depois um avião, depois um trem. Ó, o que eles dois têm em comum é isso. Você usa transportes diferentes. Ok. E qual a diferença? Se nos dois utiliza transporte diferente. A diferença é que no multimodal, você paga uma empresa e ela resolve tudo para você. Repito, no multimodal, você paga uma empresa que faz todo o serviço para você. Ela disponibiliza os transportes diferentes dela. Ok. Já no no intermodal, você vai ter que pagar separado, ó. Paga o cara do ônibus, para o cara do avião, paga o cara do trem. Aí você vai ter que pagar cada um separadamente. Repito, no intermodal, são vários tipos de transportes, mas você tem que pagar cada um separadamente. No multimodal, também são transportes diferentes, só que você paga uma só empresa que resolve tudo para você. Isso tudo, professor, vai influenciar da organização do espaço geográfico? Com certeza. Tem pessoas que se deslocam e só pegam um tipo de transporte naquele lugar. Tem pessoas que já pegam mais de um tipo de transporte para chegar no seu destino. Isso tudo é diferente. Você tem lugares que só disponibilizam um tipo de transporte. Tem cidades que não têm aeroportos, nem trem, só tem o rodoviário. Tem cidades que têm rodoviário, ferroviário, aviação. Olha só, isso vai influenciar o quê? Na formação, na organização do espaço geográfico. Uma coisa super interessante, turma, é que isso contribui para a infraestrutura. Olha só o que eu quero dizer. Se eu instalo aqui um aeroporto,
naturalmente eu tenho que instalar rodovias passando por esse aeroporto, estradas passando por esse aeroporto. E essas estradas, elas devam interligar esse aeroporto a uma ferrovia. Por exemplo, eu tenho um porto onde os navios esperam lá as mercadorias ou chegam com elas. Para chegar até um porto, gente, olha só, num porto eu tenho grandes navios que levam soja, minério de ferro, navios que levam petróleo, navios que levam grandes minérios e combustíveis e madeira também. Esses navios levam isso. Mas como é que essa madeira, esse petróleo, esse gás, esse minério de ferro, como é que isso tudo vai chegar lá? Normalmente, os portos são servidos por trens que chegam até ele, por ferrovias que foram instaladas até ele. Eu vou dar um exemplo bem caseiro. Aqui em São Luís do Maranhão, a 400 quilômetros aproximadamente da gente, capital do estado do Maranhão, São Luís, gente, ela dentro, na grande São Luís, ou seja, próximo dela, ali em São Luís, nós temos 2 portos marítimos. O Ponta da Madeira e o Porto de Itaqui, que é o maior. No Porto de Itaqui, Ponta da Madeira, eles ficam muito próximos. Até lá, nós temos uma ferrovia, onde um trem chega. E vem da onde esse trem, professor? Ele vem do Pará, gente. Lá próximo da Serra dos Carajás, no Pará. Onde nós temos o quê? Lá na Serra dos Carajás. Extração de minério, de manganês, bauxita, cassiterita, e vai embora. Espera aí. Lá no Pará, na Serra... Jesus. Hoje está dando um chute aqui na minha... Da Serra dos Carajás, próximo da cidade de Eldorado dos Carajás, na região do Vale do Rio Xingu. Pronto. Ali você tem uma extração de minério, lá na Serra dos Carajás. Isso aí já vem desde os anos 70, enquanto o presidente da República, na época, que inaugurou essa extração, foi Ernesto Geisel. E o Geisel disse, olha, eu vou inaugurar aqui uma extração de minério. E esse minério vai ser exportado por algum porto, e nós escolhemos o porto de Itaqui, no Maranhão, em São Luís. Foi o que ele fez, o Ernesto, então presidente na época. Ele instalou toda a estrutura para extrair o minério, ok. Ele ampliou o que era o porto de Itaqui, que era muito pequeno, deixando ele grande, e construiu, turma, essa linha de trem, que vai lá da Serra dos Carajás, lá próximo de Eldorado dos Carajás, até São Luís, lá no Porto de Itaqui. Ele construiu essa linha de trem. E nessa linha ele colocou o quê? Um grande cargueiro. E todo dia está lá, gente. Hora dessa esse cargueiro ou está indo, voltando, indo e voltando, ou voltando, indo ou voltando. Ou ele está arrumando para São Luís, ou ele está arrumando para Eldorado dos Carajás. E aí construiu os transportes, né? Ele fez o porto, construiu a ferrovia, colocou o trem, e aí nós temos a estrada de ferro Carajás-São Luís. A partir daí, gente, isso gerou um desenvolvimento. Empresas, investidores, trabalhadores foram para a Serra dos Carajás, porque isso viabilizou a extração de minério lá na região do Pará. E essa extração de minério contribuiu para o surgimento de outras cidades na região, para o crescimento de Eldorado dos Carajás. Ah, uma outra coisa. Esse projeto Carajás, como ficou conhecido, ele fez com que Geisel gerasse mais infraestrutura fora essa. Por quê? Chegaram para o presidente Geisel, você vai colocar a área de extração de minério aí, cara. Você vai colocar esse trem aí, meu irmão. Você vai fazer essa linha de trem, vai reformar ali, cara, São Luís não, o Porto de Itaqui, em São Luís. Aí o Geisel, qual é o problema? Presidente, você está colocando um porto, ampliando um porto. E ali em volta daquele porto vai ter várias empresas, presidente. Beleza, e aí? Presidente, você vai colocar uma estrada de ferro. Na margem dela vão surgir cidades, presidente. Sim, meu irmão, até agora eu não entendi. Presidente, o senhor colocou uma grande área de extração de minério lá em Eldorado dos Carajás. Gente vai para lá, muitas mineradoras.
Sim, eu não estou entendendo. Qual o problema disso aí? Não, presidente. Isso tudo, presidente, vai aumentar o consumo, presidente, de eletricidade. Esse povo precisa de energia elétrica. Essas mineradoras, essa linha de ferro, a cidade de São Luís, o Porto de Itaqui, a cidade de Eldorado e tal. E aí? Presidente, o senhor precisa construir uma hidroelétrica. É mesmo, né? É, cara. Vamos embora para cima. Qual é o rio que tem condição de instalar aí uma usina hidroelétrica mais perto? Mais perto é o rio Tocantins. Eles procuram areia, rapaz, para construir essa hidrelétrica. Aí encontraram. Aí foi que o gás deu início à construção da hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí. Fica no rio Tocantins. E foi inaugurada na época. E, olha, gente, tu tá vendo o tanto de coisa que surgiu através dos transportes, a ferrovia, o porto, viabilizando o quê? Projeto de mineração, que gerou a necessidade da hidrelétrica. Gente, a hidrelétrica Tucuruí, ela empregou muita gente. E essas pessoas acabaram ficando nos arredores ali. Porque, gente, olha só, muitas hidrelétricas, quando são na época da construção, elas empregam até milhares, centenas, vamos dizer assim melhor. Centenas, pronto, de trabalhadores, que ficam lá durante meses, anos. Porque uma hidrelétrica ela não é construída em poucos anos, demora aí uns 5, 6, 7, 8 anos até. E aí, turma, essa galera vai para lá, acaba ficando. Surgindo cidades. Surgindo cidades. E aí é por isso que hoje, essas últimas hidrelétricas, eles preocupados com isso, quando construindo elas, eles alocam os trabalhadores nas cidades mais próximas. Só, vocês vão ficar aqui. Antes, sabe o que eles faziam? Construíam campos de acampamento, canteiros de obra. E esses canteiros de obra, turma, ocupavam milhares até de pessoas. Ora, mas se eu tenho um grande canteiro de obra que vai ser inaugurado e vai passar mais de 5, 6 anos, com centenas de pessoas. Na hora que termina a obra, sabe o que eles dizem? Não, vamos ficar aqui, porque já gerou até comércio. Aí surgem cidades. Aí essas cidades surgem sem infraestrutura, porque o governo não planejou a cidade, planejou um canteiro de obra. Aí o que o governo faz? Não, as próximas hidrelétricas, os canteiros de obras vão ficar onde? Nas cidades mais próximas. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A última grande hidrelétrica que a gente construiu, turma, foi a usina de Belo Monte. Ela também fica no Pará, olha só. Belo Monte é uma usina que fica dentro do rio Xingu. Sabe o que os caras fizeram? Não construíram o canteiro de obra próximo da construção. Né? Vocês vão para a cidade mais próxima. E qual é a cidade mais Altamira do Pará? Aí os operários que ficavam na obra, ficavam lá em Altamira. Quando terminou a obra, quem quis ficar, ficou em Altamira, que já era uma cidade. Aí teve que comprar uma casa, aquela coisa toda. Mas se eles tivessem feito um canteiro de obra próximo da usina de Belo Monte, com milhares ou centenas de pessoas morando nesse canteiro de obra, pode ter certeza. Porque na hora do canteiro da obra, gente, o canteiro de obra, quando a gente fala canteiro de obra, são casas ali improvisadas. E essas pessoas vão ficar morando lá e acaba surgindo um comércio, lanchonete, restaurante, diversão, serviços, hospitais improvisados. Isso é uma cidade, gente, que está sendo montada improvisada. Aí na hora que termina a obra, bora embora. Embora? Não, vou ficar aqui. Aí vai ter que surgir a cidade. Ah, professor, isso é importante para entender como as atividades econômicas ligadas ao transporte e a outras atividades contribuem para o surgimento de novas cidades. Isso aí é um espaço geográfico que nasce. É um grande... Ah, e uma outra. Uma usina hidrelétrica, ela precisa de uma barragem para represar o quê? Um rio. E um rio represado, ele vai formar o quê? Um lago. Imenso lago. Essa mesma Tucuruí que eu acabei de falar, lá do projeto
Carajás, a usina de Tucuruí, gente, ela inundou uma área gigantesca na Amazônia. E essa área alagada pela barragem da usina vai inundar floresta, reservas indígenas, comunidades rurais, até cidades. Até cidade. A nossa Guadalupe, aqui no sul do Piauí, onde o rio Parnaíba banha, e lá você tem um lago chamado Lago de Boa Esperança. Ali alagou a cidade de Guadalupe, tiveram que fazer outra. Isso modifica o espaço geográfico, o ambiente, o meio ambiente e a vida das pessoas. É um problema sério, turma. Então, o espaço geográfico sofre influência dos meios de transporte. Agora eu vou falar para vocês especificamente do transporte rodoviário. Olha só. Como eu falei anteriormente para vocês, transporte rodoviário é tudo que se movimenta por rodovias. As imagens aí você tem os carros, caminhões aí, né? Quais as vantagens do rodoviário? A flexibilidade do serviço. Gente, repito, rodoviário é tudo que anda por rodovia. Se eu quero levar uma grande carga, eu levo num caminhão. Se eu quero levar um celular numa moto, entendi, professor. Então, há essa flexibilidade. Se a mercadoria é muito pouca, eu posso pegar desde uma moto a um caminhão. Flexibilidade do deslocamento. Como eu te falei, quero levar muito ou pouco, para longa ou curta distância, eu escolho o melhor do rodoviário. Ponto a ponto. Olha, gente. Menino, vai deixar esse documento numa moto lá no outro bairro, porque tem congestionamento. Aí há essa flexibilidade e agilidade no deslocamento. Ele, através dos seus tipos de transporte, ele flexibiliza, agiliza a entrega. É uma outra vantagem do transporte rodoviário. A questão dos menores custos com embalagem, porque ele é porta a porta, a distância curta. Ele acomoda melhor do que um trem, uma mercadoria. Isso ajuda. A questão do manuseio, do manuseamento de pequenos lotes. Olha, gente, vai colocar um aparelho, ou desculpa, uma mercadoria frágil no rodoviário, até melhor do que num trem, num navio. Elevada cobertura geográfica. O transporte rodoviário, gente, é uma coisa interessante. Ele é móvel na sua maioria. Não entendi. Vai entender agora. Vamos supor que eu queira... pronto. Estamos... Uma situação hipotética aqui, imaginária. Estamos no momento da colheita da soja lá no sul do Piauí. Aí muitos caminhões vão para lá. Vou para transportar essa soja. Terminada a colheita, o período da colheita, o que esses caminhões fazem? Vão sair de lá. Vão para onde? Para qualquer outro lugar. Não, agora está tendo a colheita do café. Eles vão para lá. Em São Paulo? Não, agora está tendo a colheita da cana-de-açúcar, não sei aonde. Aí um monte de caminhão vai para lá. Tu está vendo que os caminhões eles ficam se movimentando e transportando onde precisa. O trem eu já não posso fazer isso. Se eu instalar uma linha de trem lá no sul do Piauí, quando tiver período da colheita da soja, o trem vai transportar. Quando não tiver, o trem vai ter que ficar lá. Eu não vou poder pegar o trem e o trilho, vamos para cá, vamos transportar. Não existe isso. Então, a cobertura geográfica é melhor do rodoviário. Em curtas e médias distâncias, porque ele é muito ágil, gente. Bora, menino, entra dentro do caminhão, bora, menino, entra dentro do ônibus e vamos embora. Ele é muito rápido, ele é muito flexível. Em curtas distâncias, em embarques urgentes. Eu estou andando aqui, menino, para bem aqui, ele para e desce. O trem não vai, desce. Não. Eu sou motorista, você pode parar bem aqui nessa porta? Ele pode. Seu maquinista, você pode parar bem? Não pode. Seu piloto de avião, para bem um avião, bim na minha casa. Não vai parar um avião, não tem como pousar um avião no teto da sua casa. Isso aí, o rodoviário tem essa vantagem, né? Ele é mais seguro na entrega, porque é rápido, ali é o porta a porta. Então, gente, para o espaço geográfico, o transporte rodoviário
Ele tem essa flexibilidade, essa agilidade, essa segurança. Agora, a gente tem que lembrar dos pontos negativos do rodoviário, né? Acidentes, ele é o que mais mata, né? Congestionamento, poluição do ar, barulho, manutenção das estradas, custo com o combustível. Ele já não transporta tanta carga. Por maior que seja um caminhão, ele nunca vai transportar igual um trem e os seus vários vagões. Beleza, turma? E olha só, como eu te falei, ó, carga limitada é uma desvantagem. Depende de estradas, estacionamento, rodoviária, sinalização, semáforo e... Isso é caro, né? Depende do trânsito, ou seja, congestionamento, isso é outro problema. Regulamentação, muitas pessoas são envolvidas, muitas pessoas, guardas de trânsito, sinalizadores. Isso daí depende muito, né? E para longas distâncias ele não é bom. Já pensou eu tendo que levar uma safra do sul do Brasil para o norte? Aí eu vou precisar de vários caminhões para sair do sul do Brasil. Isso é caro, gente. Muito caro. Agora, um trem resolve. Uma viagem de trem, em longas distâncias, ela transporta muito mais do que vários caminhões. Aí é mais caro. É por isso que o Brasil, uma coisa importante, o espaço geográfico brasileiro, é por isso que o Brasil ele gasta muito com o frete, porque é caminhão, é gasolina, é manutenção de estrada, é a demora, é o trânsito. Brasil, gente, mais de 60% de tudo que a gente transporta é o caminhão, é o rodoviário. E quando eles fazem greve, o Brasil para, nós tivemos aí na época, algum tempo atrás. E quando o combustível sobe, aí sobe o preço do frete, é lógico. Não dá para manter o preço, o mesmo preço do frete, se o combustível subiu de preço. E aí fica essa dependência que não é bom para o Brasil. Beleza? Agora o trem. A vantagem dele, vou começar pela vantagem. Olha a quantidade de carga. Trânsito, congestionamento, não tem. Acidente é mínimo. Consome pela quantidade de combustível que leva, é uma vantagem. Agora, não possui flexibilidade no percurso. Ele tem que seguir o trilho. O trem tem que seguir o trilho. Ele é engessado, preso ao trilho. Necessidade de maior transbordo. O que é isso, professor? O transbordo é o ato de tirar algo de um transporte e colocar em outro. É o ato de tirar algo de um transporte e colocar em outro. E por que ele precisa de transbordo? Porque o trem não vai deixar na tua porta, gente. Ele deixa lá na estação. Aí ele vai precisar de um outro. Aí eu tiro a mercadoria dele, coloco num caminhão para chegar até minha casa. Isso é transbordo. Ele precisa de outros transportes para poder finalizar. Ele mesmo sozinho não resolve. É levar a dependência dos outros transportes. Está aí, ó. Pouco competitivo em pequena distância. Porque para construir uma ferrovia, colocar um trem nela, para curta distância, é caro, não compensa. Não compensa, é melhor um caminhão mesmo. Elevado custo de manuseamento. Gente, tem que fazer a manutenção da estrada de ferro, do trilho, do trem. E um trem é bicho caro. Um trem, gente, é muito caro. Tanto para instalar, para construir, como para fazer a manutenção. Agora, o ferroviário, aí a vantagem. Pouco combustível, como eu já falei, comparado ao que leva, né? Ao que transporta. Acidente é mínimo, congestionamento é mínimo, né? É o trem, né, gente? E durante muitos anos transportou, principalmente, as cargas do nosso Brasil. Ah, o navio lindo de pão. Aqui eu tenho o marítimo. Bom, a vantagem, custo de tonelada por quilômetro transportado. Ele é barato. O que se gasta nele, por quantidade que ele leva, compensa, turma. O navio desse aí, gente, é o que mais leva a mercadoria numa só viagem, é um navio desse aí. Nenhum outro transporte leva.
O custo que é dessa viagem, o custo que sai essa viagem, pelo tanto que é elevado nessa viagem, é super compensa, gente. Ah, para você ter uma ideia. Olha o tamanho do bichão. Olha quem está aqui, ó. Um caminhão. Eita, meu Deus, como é compensatória, né? Qualquer tipo de carga ele leva, porque esses containers hoje refrigeram, né? Maior capacidade de carga é o que mais transporta numa só viagem. Repito, é o que mais transporta numa só viagem. E o menor custo, como eu te falei, porque o que é gasto numa viagem, mas pelo que o que é levado nela, transportado nela, super compensa, turma. Beleza. Aí o avião. Quais as vantagens do transporte aéreo? Envio de mercadoria com pouco volume e peso. É com ele mesmo. É rápido? É, gente, o mais rápido que existe. Em poucas horas você está em outro lugar do mundo. Eficácia, porque não tem a trepidação, ondulação, ele está no voo. Eficácia porque ele vai deixar. Ele chega. Ele não sofre. É raro um acidente aéreo. Mercados difíceis. Olha, gente, no meio de uma floresta, no meio do nada, se eu fizer uma pista de pouso, ele vai lá. No meio do deserto, do nada. Numa ilha, gente. Eu tenho uma ilha pequenininha que dá para fazer uma pista de pouso. Um avião chega lá. Um trem não vai chegar na ilha. Um automóvel não vai chegar na ilha. Redução dos gastos com armazenagem. Porque esses aviões, eles demoram pouco. Rapidinho chega no lugar. Então, eu não vou precisar gastar com embalagem. Ah, não, isso aqui vai durar, a viagem vai durar vários e vários dias. Não, aqui é hora, meu amigo. Em tantas horas de voo, você já está onde você quiser. Então, não precisa gastar com embalagem. Agilidade no deslocamento, é muito ágil. Possibilidade de redução de estoque, que ele chega rápido. A produção de acordo com o consumo. A embalagem, como eu já falei, ela não é tão necessária, né? Neste caso aqui. Aí, gente, olha, observa um exemplo. Aqui eu tenho os Estados Unidos da América e aqui eu tenho o Brasil. Olha a quantidade de ferrovias que eu tenho no Brasil. Ó, olha a quantidade de ferrovia que eu tenho no Brasil. No Nordeste, no Sudeste e no Sul. Olha a quantidade de ferrovias que eu tenho nos Estados Unidos da América. Não dá nem para comparar, professor. Dá nem para comparar. É impressionante como os Estados Unidos têm muito mais ferrovias do que a gente. Para você ter uma ideia, nós estamos no século XXI. No século XIX, em percentual, a gente transportava mais por ferrovia do que hoje. Repito, no século XIX, percentualmente, nós transportávamos muito mais em ferrovias do que hoje. Como eu te falei, mais de 60% do transporte brasileiro, rodovia. Aí o quê? A gente se rendeu ao transporte rodoviário. Por quê, professor? Uma série de fatores. Nós queríamos atrair a indústria automobilística, que gera riqueza. E para ter estradas, e para ter automóveis circulantes, para ter consumo de automóveis e fábricas de automóveis, a gente teve que investir no transporte rodoviário. Consequentemente, esse transporte ele prevaleceu no Brasil. Qual é o problema disso? Como eu te falei, congestionamento, carga transportada por combustível que consome, acidente, investimento, construção de estradas, manutenção de estradas. Isso tudo nos compromete. E a cada aumento de combustível, como nós somos dependentes do rodoviário, que consome óleo diesel, gasolina, isso faz com que o frete aumente. Nós tivemos agora, recente, um aumento do preço do petróleo no mercado internacional, aumentando o preço do combustível, aumentando o preço do frete. Isso gerou aí um encarecimento do frete, consequentemente, quando o frete sobe, tudo aquilo que é transportado vai ser também indexado, ou seja, o preço também vai subir com base no aumento do preço do frete. Quem paga isso é o que? O consumidor final.
Se nós tivéssemos uma melhor distribuição pelos tipos de transportes da nossa malha, nós não teríamos essa dependência, esses efeitos. Qual é a melhor forma de se transportar? Das mais diversas possíveis. Você está vendo essas ferrovias nos Estados Unidos, mas, em percentual, há um equilíbrio. Eles transportam tanto quanto por ferrovia, quanto por rodovia, quanto por aerovia. Se um desses setores entra em crise, o outro tem suporte para ajudar, para contribuir, para que não ocorra instabilidade econômica, aumento do preço do frete. Brasil não, extremamente dependente do rodoviário, isso encarece. Nós somos uma verdadeira sociedade do automóvel, idealizada por Henry Ford no final do século XIX. Ele dizia que estava criando a sociedade do automóvel. E assim nós somos, nos rendemos aos automóveis. Os Estados Unidos transportam por rodovias muito mais do que no Brasil, mas é porque tem uma economia mais forte. E em percentual, não dependem tanto quanto a gente. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Organização do espaço geográfico através das atividades econômicas, envolvendo a logística dos meios de transporte. Falamos sobre como os transportes, infraestrutura, riqueza econômica, questão ambiental, eles influenciam na ocupação do espaço geográfico. Espero ter contribuído para o entendimento desse assunto. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação, anotação. Que vocês tenham um bom resto de dia e aulas, uma boa noite, um bom final de semana. Um abraço, valeu, turma!